Paz, meus queridos, Matheus Nunes aqui trazendo essa mensagem para você. Qual o papel de Deus nas tragédias? Eu já fiz essa pergunta durante muitas vezes em minha vida, mas nesses últimos dias, essa questão tem vindo à tona. E essa tem sido uma das grandes dúvidas ao longo da história da humanidade. E é justamente esse tipo de incerteza que pode abalar a fé das pessoas. Além disso, algumas pessoas usam essa dúvida como argumento para difamar a existência de Deus e contestar a sua palavra. No entanto, é importante ressaltar que Deus, em sua mensagem, ele oferece o que tem de melhor nesta terra para todos os seus filhos. Mas é natural que ao nos depararmos com notícias de tragédias e sofrimentos na mídia, surjam dúvidas sobre o papel de Deus nessas situações. E nos questionamos por que Deus permitiria tais eventos ocorrerem. Ou o que essas pessoas teriam feito para merecer tal sofrimento. Essas interrogações podem ser difíceis de lidar e geram um profundo questionamento. E nos últimos dias fomos constantemente bombardeados por notícias na televisão, na internet, nas redes sociais, sobre o trágico acontecimento envolvendo o submarino Titã. Inicialmente ficamos sabendo do seu desaparecimento, em seguida das intensas buscas, mas infelizmente o desfecho final dessa história foi a implosão do submarino. E agora estamos confrontados com a pergunta sobre o motivo pelo qual isso ocorreu, levando em consideração possíveis falhas nas escolhas de materiais e decisões do engenheiro responsável. E infelizmente é comum vermos pessoas julgando aqueles que passaram por esses acidentes, associando o seu sofrimento a pecados cometidos por eles ou a suposta origem ilícita de seu dinheiro por terem uma grande fortuna acumulada durante sua vida, dizendo que Deus pesou a mão sobre eles. Mas Jesus nos convida a ir além das aparências e evitar julgamentos precipitados. Jesus enfatizou que o amor, a compaixão e a empatia são atitudes que devemos cultivar em relação aos outros. Ele nos ensinou a não sermos rápidos em atribuir culpa ou fazer suposições sobre o que as pessoas enfrentam. Antes de ler a palavra de Deus, eu tenho um pedido especial para você. Eu convido você a se inscrever neste canal, se você não é inscrito, para me ajudar a entregar a mensagem de Deus o mais longe possível. E de quebra você vai estar recebendo sempre uma mensagem de Deus para o seu coração, amém? Eu conto com a sua ajuda, mas vamos lá, vamos continuar essa mensagem. Vamos ler o Evangelho de Jesus no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Versículo 2. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que a todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Versículo 3. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus continua no versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Encerra no versículo 5 dizendo: Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quando os discípulos compartilham com Jesus a tragédia que ocorreu com os galileus, a Bíblia não especifica se a questão se baseava na culpa daqueles que sofreram. No entanto, ao examinar a resposta de Jesus, podemos compreender a essência dessa pergunta. Ele não está isentando completamente a culpa daqueles que foram afetados por aquela tragédia. No entanto, ele nos ensina que nós não somos tão diferentes daqueles que pereceram. Quando Jesus faz aquela pergunta, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Ele está querendo dizer que a tragédia não ocorreu devido aos pecados em específico daquelas pessoas. Pois se assim fosse, muitos outros também pereceriam, pois todos nós temos pecados. Além disso, Jesus mostra que o nosso Deus ele não age com parcialidade. O que devemos aprender com Jesus e com esses acontecimentos nos dias de hoje é que muitas vezes os nossos questionamentos estão equivocados. O importante não é saber onde Deus está nessas situações, porque tudo o que acontece há uma permissão de Deus e um propósito muito maior que pode estar além da nossa compreensão. No entanto, é nosso dever entender que Jesus quer dizer no versículo 5, quando ele explica que se nós não nos arrependermos, todos nós sofreremos. Jesus nos ensina que todos estamos sujeitos às diversidades das nossas vidas.
mas devemos permanecer vigilantes e arrependidos, pois todos nós pecamos e aos olhos de Deus não há distinção de pecado. Portanto, mais importante do que procurar resposta para os nossos questionamentos é olhar para dentro de nós mesmos, nos arrepender de nossos caminhos e buscar o exemplo de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que tenha feito algum sentido para a sua vida. Eu peço que Deus continue te abençoando grandemente e nunca se esqueça, hein? Deus Pai tá on. Amém.